A Bíblia diz que depois de uma crise irreparável, humanamente falando, quando a fome vem querendo roubar todas as expectativas da promessa, ele desce para o Egito. Veja que a crise foi tão grande que ele não só expôs a chamada, a ponto de expor a própria mulher. Porque depois de Deus é a família. Depois vem a chamada. Veja que além da chamada, a própria mulher foi posta em jogo, a ponto que para salvar a própria vida, ou com medo, ele a expõe, dizendo-lhes do Egito que ela era sua irmã e não sua esposa. E pela intervenção de Deus, não houve o pior. A ponto de quando a Bíblia diz que ele sai do Egito, ele sai não como entrou, mas ele já sai com posses. Tanto ele como Sarai. E é aqui nesta saída do Egito, para continuar o projeto, que um personagem entra na história. E entra de forma pejorativa. A Bíblia diz que por gratidão, pela intervenção de Deus, o rei do Egito não faz uma desgraça e não toma Sarai como sua esposa. E como gratidão de Deus, o rei do Egito dá a Sarai uma escrava, chamada Agar. E se nós observarmos o contexto, sobretudo da época, havia 3 classes de escrava. E nessas 3 classes era separado. Então a Bíblia fala que a escrava que era dada ao patrão, ou ele comprava, estava na classe de ama. Quando ela agora era dada a dona, a patroa, a mulher do patrão, ou a mulher, como era, não era comprada, era um presente, mesmo que fosse comprada, mas fosse dada à mulher, ela entrava na classe de Cifar, que não tinha nada a ver com o patrão, ela servia 24 horas a patroa. Então veja que a partir daqui, ela entra como escrava de Sarai, está escrito. Ela não era serva, como a Bíblia diz que Abraão tinha servas e servos. Ela não estava na classe de servas de Abraão, mas na classe de Cifar, serva de Sarai. Então o capítulo 14, quando ele sai do Egito, ele sai movido ainda, além da chamada ser renovada, com uma perspectiva de riqueza, e já era real. E como Ló estava incluído no contexto, juridicamente falando, paternal, como a guarda, o cuidado era de Abraão, ele sai junto, e ambos vão crescendo, porque o que era de Abraão era de Ló. Então a Bíblia diz que tanto Abraão como Ló engrandeceu. E é aí que vem a primeira deficiência emocional, a primeira crise de uma forma paterna. A Bíblia diz que Ló vai abrir mão de Abraão e se separam. Veja que aqui a crise é tão grande que a única porta de escape que ele tinha até aqui, paternalmente falando, era Ló. E Ló vai embora. E não foi no primeiro ano. Isso já tinham passado no mínimo 6 a 7 anos. Esses dias eu passei no deserto. E os meus olhos viram de onde houve a decisão. A parte que Ló escolheu. O vale, a campina. Onde a probabilidade de dar certo era 100%, porque tinha água, era verde, a única parte. E além dessa, só desertos e montanha, mas deserto que os nossos olhos não vendo, a gente não consegue imaginar.
E veja que ele diz para Ló, isso é amor de pai. Escolhe aonde tu queres ir. Porque a promessa era dele, ele poderia escolher o melhor. Mas por amor, ele diz, escolhe. Se tu escolher para cá, eu vou para cá. E a Bíblia diz que Ló escolheu a melhor parte. E esta melhor parte foi as campinas verdejantes. E ele vai para o deserto. Não há perspectiva de vida. Aí veja que Deus vem. E Deus diz a Abraão, em nossa linguagem, gostei da sua decisão. Eu gostei do que você fez. Então olha os 4 cantos cardeais da terra. Aonde os teus olhos alcançarem, eu vou dar a você. Agora não só era o deserto, mas até a parte verdejante estava no contexto de que Deus disse, eu vou dar aonde os seus olhos alcançarem. São os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Será seu. Ele acreditou. Ele acreditou tanto que a sequência do capítulo 14 mostra que não demorou muito, Ló entrou em crise por conta da guerra que veio para Sodoma, Gomorra e adjacência. E daqui a pouco a notícia chega no deserto, que Ló foi levado cativo. Veja que se não houvesse uma perspectiva paternal, um cuidado paternal, qualquer um de nós dizia, bem feito. Quem mandou ele se afastar de mim? Mas quem é pai sabe que por mais, quem tem esse sentimento de pai, mesmo que seja só jurídico e não biológico, mas com o sentimento de pai, você sempre assume a culpa do filho. Ele poderia dizer, ele que se vire, mas não, ele põe a vida em próprio risco. Com 318 homens, com alguns amigos, e vai enfrentar 5 reis para livrar Ló. Amor, sentimento paternal. Ele livra Ló. Agora só resta as montanhas. Ló vai para as montanhas e ele volta para casa, o deserto, em uma tenda. Então quando termina o capítulo 14, veja que agora a crise não era crise financeira, não, era emocional. Porque já haviam se passado 10 anos e Deus não tinha dado resposta o que lhe prometeu. E veja que é aqui no capítulo 15 que Sarai nas entrelinhas entra. E ela entra reclamando, porque até agora, por quê? Porque Abraão, como não era biológico filho de Sara, Ló, como Ló era juridicamente, vamos usar o termo para hoje dar mais entendimento, era só sentimento e filho, por direito de guarda de Abraão, e ele arrisca tudo para livrar Ló. Então quando ele volta nas entrelinhas, a gente percebe que Sarai não gostou. Então ela vai a ele e diz, coisa linda, vou usar o texto que uma mulher, eu sou casado há 39 anos, eu posso saber o que é. Eles têm direito, mas já estou com 10 anos que você e o seu Deus me prometeu, e até agora eu estou sem filhos. Em outras palavras, a minha vergonha ainda permanece. Então veja que houve um desafeto, porque no contexto humano Sarai tinha razão. Jamais eles esperariam que o que Deus prometeu no capítulo 12 ia chegar a 12 anos, a 10 anos sem acontecer. Porque quando eles saíram, entre outras coisas, mais motivados sobretudo por a promessa de ser mãe e ser pai, biologicamente. Mas 10 anos se passaram e Sarai estava coberta de razão. Então veja que o capítulo 15 começa com uma crise tão grande, que Abraão queria desistir. Veja que a crise vem de uma forma tão sorrateira e tão grave,
que ele se enclausura. Pela primeira vez a dúvida vem. E a dúvida é incerteza. Então ele se enclausura. Só gemia. Aleluia. Porque tem momentos que palavras não adiantam. Tem momentos que a palavra se acaba, o grito se acaba. E Deus está em silêncio. E o pior, para quem tem essa esperança e quem professa essa fé, não é resposta. Porque muitas vezes Deus diz não, dói, mas Ele diz. O pior é quando Ele não diz não e nem diz sim. O silêncio é que predomina. Então Deus não diz nada, se cala. E Abraão se clausura no meio de uma crise. Veja que o capítulo 15, Deus vem como motivador. Deus não vem para reclamar, não, Ele vem como motivador. Veja que o capítulo 15 começa com Deus: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como quem diz: Abraão, fui eu que prometi, eu estou no controle. Veja que ele diz: não tenha medo. E você só diz para alguém quem não tenha medo quando ele está inseguro, quando ele está instável, quando ele não tem certeza. Não tenha medo, Abraão, eu sou o teu galardão, a tua recompensa vai ser grande, não desista. Mas não foi suficiente. A Bíblia diz que não resolveu. E veja que pela primeira vez, do capítulo 12 até aqui, ele questiona Deus. Porque ele já não tinha mais Ló. Sarai não estava grávida. 10 anos já haviam se passado e o tempo passando causa lacunas e incertezas. A Bíblia diz que uma esperança tardia apodrece os ossos e adoece o coração. Mas como, Senhor, que até agora, veja que está escrito que até agora eu continuo sem filhos. Em outras palavras, como eu vou acreditar? Como eu vou ter certeza? O único herdeiro que eu tenho, veja que ele especifica, o único, porque já não tinha Ló, nem o menino tinha nascido. O único herdeiro que eu tenho na minha casa é Damasceno, Eliezer, o Damasceno. Aí Deus diz: não, Abraão, não foi isso que eu te prometi. O filho que eu te prometi vai sair das tuas entranhas. Em outras palavras, mas como eu saberei, Senhor? O tempo causa essas incertezas, gente. Por mais crente que sejamos, eu disse, o tempo causa essas lacunas. É humano, é ser humano. E é pai da fé. Imagina você e eu. Possivelmente nesta manhã, e não era para eu estar aqui. Porque eu saí de casa ontem, eu saía para cá e minha esposa para o hospital. Então possivelmente nesta manhã eu estou pregando. Não simplesmente para... Não, é para motivar você. Esta noite eu não dormi, eu preparando, eu querendo, mas essa mensagem é o que queima no meu coração. Deus não desistiu de você. Mas como eu saberei? Vem cá comigo, vem. E se você olhar o capítulo 15, do versículo 1 ao 12, veja que a madrugada foi embora e o dia raia. Veja que o diálogo, a oração demorou. Era Deus apontando está certo e ele questionando. Pela primeira vez na história do 12 ao 15 acontece isso.
Eles oraram, ele orou e Deus respondia, mas não era suficiente. Aí Deus diz: vem para cá, vem comigo, olha para o céu. E segundo alguns eruditos, era dia, o dia já tinha raiado. Aí Deus olha para cima e diz: quantas estrelas se você pode. Veja que ele não pode contar. Segundo alguns eruditos, com base no versículo 12, Deus mostra o sol de dia, ou o dia a ele, e manda ele contar as estrelas, e ele viu. Porque para Deus mandar ver estrela de noite, para qualquer um ver. Anoiteceu, você olha para o céu, vê a estrela, mas de dia não, só vê quem Deus quer que veja. Só vê quem tem promessa. Então olha para quem está ao teu lado, diga, eu tenho um conselho para te dizer. Diga para ele: eu tenho um conselho para te dizer. Pode estar até demorando, pode estar, a resposta não está vindo, mas se tu tem promessa, Deus é capaz de fazer a estrela brilhar mais do que o sol, só para confirmar a você que ele não desistiu. Quando chega o versículo 12, a Bíblia diz: e ao pôr do sol, acabou o dia, e ao pôr do sol veio o sono, porque a noite anterior ele não dormiu, em oração, e a resposta que Deus dava não saciava o coração. Porque uma coisa é Deus responder e outra coisa é o acontecimento. Uma coisa é alguém te dizer: não, eu não prometi, mas uma coisa é você ter o que ele prometeu. Veja que há dúvida e incerteza. Aí no capítulo 15 ele prepara, vê um sono, prepara o sacrifício. Quando o sol se põe, no versículo 12, e Deus aceita o sacrifício dele, o fogo vem. Veja que Deus aceita o sacrifício que ele faz por meio do fogo. Então ele sai dali renovado. O capítulo 15 termina com um Abraão renovado, acreditando. Mas veja o que acontece quando o capítulo 16 entra. Mesmo terminando o capítulo 15, estimulado, com oração respondida, o capítulo 16 diz que quando ele chega na tenda, aí Sarai tem um projeto. Que projeto era esse? Na nossa linguagem, Sarai olha para ele e diz: meu amor, na nossa linguagem, ou meu velho, como minha esposa chama, velho, meu bem, eu tenho um plano. Já demorou demais, não aguento mais esperar. A vergonha ainda permanece. Qual é o plano? Eu vou dar a minha escrava a você, para você ter relações com ela. É ser humano. O homem que no capítulo 15 ouviu Deus, o fogo desceu, Deus refez a promessa, e só virou uma página. Bem que a história demora, mas no contexto da escrita, uma página virada, e às vezes na mesma página, a fraqueza vem, e ele aceita o projeto sem questionar. Esse aceitar colocava em xeque, literalmente, a promessa de Deus, porque era a contundência da dúvida, a certeza de que Deus não ia cumprir. Como ser humano nós somos frágeis. Pela lógica, eu vou usar mais uma vez, me permitam os advogados, eu não sou advogado, eu sou administrador e teólogo. Mas o tempo não havia lei, mas eu estou usando simplesmente para dar sentido, se fosse hoje. Era comum, quando a escrava na classe de Cifar, que pertencia à patroa, ela tinha direito de usar ela, no caso de improbabilidade, esterilidade patológica, questão patológica que a impedia de ter filho, juridicamente ela tinha o direito de dar ela ao patrão ou ao esposo.
E a única coisa que oficializava o filho para ser não da escrava, mas da patroa, era o nome. Quando o patrão tinha relação com a escrava da patroa, dentro de um senso mútuo, quando o menino nascia, justamente quando o projeto era da patroa, ela era quem dava o nome. E na medida que ela dava o nome, o filho se tornava dela. Os irmãos veem isso na história de Jacó. Quando a serva de Raquel não tinha filho, quando a serva de Bila foi dada a Jacó. Veja que as tribos de Israel são 12. E dentre essas 12, tem os filhos das escravas, de Bila e da outra. Porque quem deu o nome está escrito, não foi as escravas, quem deu o nome foi Raquel e Bila. E quando elas davam o nome, legalmente o filho era dela, o projeto era dela. Então o projeto de Sarai foi perfeito, mas só que não era o que Deus prometeu. Ela disse: o projeto é esse, você vai ter relação com ela e quem vai dar o nome sou eu assumo o projeto. E ele teve relação com Agar. E na medida que ele teve relação com ela, ela concebeu. E a Bíblia diz que quando ela concebeu, ela agora muda de classe. Ela agora já não está mais na classe de Zifá, mas na classe de Cucumbina. E Cucumbina subiu um pouco. E quando ela sobe um pouco, ela se acha ser humano. E quando ela se acha, ela diz: agora eu tenho um direito. E despreza a patroa. Não é assim que muitas vezes acontece com a gente. Só precisa subir uma classe. Olha para quem está ao teu lado e diga: cuidado quando você mudar de classe. Não se ache, porque nesse reino, quanto mais sobe, mais desce. Quando ela se acha, quando ela pensa que agora tem direito, despreza Sarai, aí Sarai abre mão do projeto. Sarai diz: não vou assumir mais não. E veja que com direito ela vai a Abraão, porque na antiguidade o pai ou o patriarca, o líder, servia também e atuava como juiz. O que ele decidia, decidiu. Então veja que ela vai para ele, como diz: a culpa é sua, a fulana não quer mais me obedecer. Aí Abraão diz: mas o projeto foi seu. Ela diz: mas não serve mais para mim. Eu quero que você julgue entre mim e ela. E aqui é onde eu quero me ater. Abraão, me permita, algum advogado, eu volto a dizer, eu sou leigo, mas eu tenho um pouco de ciência. O próprio nosso código, a nossa lei, a nossa Constituição nos dá direito de julgar em causa própria. Até quando um parente de um juiz está envolvido no processo, é suspeito, e ele declina. Mas veja que agora Abraão dá o direito de julgar a Sarai. Ele diz: ela está na tua mão, ela é sua. Agora Abraão e Sarai abrem mão do projeto. Faça dela o que você quiser, julgue você mesmo. Ora, o que você faria no lugar de Sarai? Você ia sentar para conversar com uma mulher que não queria te obedecer? Aí Sarai aproveita e arrebenta a gente. Diz ela: agora me paga. E a Bíblia diz que Sarai a machucou, a oprimiu e a humilhou, a ponto dela não suportar. A psicologia diz que é melhor você bater numa pessoa, na cara dela. É melhor você ferir ela do que rejeitá-la. A dor da rejeição dói mais do que um tapa na cara.
E só sabe isso quem já foi rejeitado. E a Bíblia diz que Sarai a rejeitou a ponto dela não suportar. A dor foi tão grande, porque a justiça estava do lado de Abraão e de Sarai. A dor foi tão grande, que a verdade estava no lado de Sarai e Abraão. E o julgador era o ferido, era o ofendido. A Bíblia diz que Sarai a humilhou tanto que ela fugiu. Ela fugiu. E veja que pela Bíblia você vai ver que ela estava em Canaã. Eles estavam no deserto de Canaã, mas a humilhação, o desprezo, o descarte, porque o projeto já estava na barriga, ela já estava grávida. E tanto Abraão como Sarai descartou o projeto. E ela disse: eu vou fugir para o Egito, de onde eu vim, por meio de uma humilhação e da aflição. E ela pega o caminho de volta para o Egito. Ela cruza o deserto de Judá. Ela cruza o deserto do Negueb. Ela cruza o deserto do Sinai. E Deus em silêncio, pronta para o Egito. Como diz: vou desistir, não aguento mais. Quando ela chega no deserto de Sus, eu fiz esse caminho tem uns 15 dias. O deserto de Sus, na época, era fronteira. É o deserto que quando você cruza o mar vermelho, cruzou, é o deserto de Sus, como hoje tem o canal de Suez. Então já era fronteira. A Bíblia diz que ela vem. O que você faria se fosse Deus? Que direito ela tinha? Sem promotor a seu favor, sem direitos, sem advogado, descartada, cruza todos os desertos. Quando chega na fronteira com o Egito, no deserto de Sus, gritando por dentro: fui descartada, Deus. Desistiram de mim, Deus. A Bíblia diz que no deserto de Sus, aonde você faria, quem você atenderia aqui, se fosse no lugar de Deus? Você ia para Canaã ou ia para o deserto de Sus? Em Canaã, quem era que estava? Abraão e Sarai, protagonistas, chamados. No deserto de Sus, fronteira com o Egito, uma escrava, estrangeira, sem promessa, sem advogado, sem promotor a seu favor, descartada, mas gritando de aflição. Aqui o sussurrar muda. O sussurrar com Deus não resolveu. Orar é um diálogo com tempo de ouvir e de falar. Oração. Mas veja que o texto diz que ela vem no clamor. Clamor é desespero, é grito. É quando o sussurro e a oração já não resolve, já é o grito, está acima do clamor, está acima da oração, já é o clamor. Então, quando a Bíblia diz que no deserto de Sus, o anjo de Deus, o anjo do Senhor,
E teofanicamente é o próprio Deus. Ele não mandou ninguém, ele disse: quem vai sou eu. Ele não vai para Canaã, filhos. Ele vai para o deserto, onde tem uma estrangeira, uma escrava, sem direitos e descartada. Mas o grito de aflição que saía de dentro dela moveu Deus. Aí Deus diz: Agar. Até o nome ele sabia. Muitas vezes você pensa que não é nada. Muitas vezes você pensa que ninguém ligou para você, mas os céus sabem quem você é. Não é pela posição, é pelo que você representa para ele. De onde tu vens e para onde tu vais? Ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. Aí Deus diz: volta. Volta. Te humilha ela. Porque você está grávida. Olha o que Deus faz. Se você olhar do Gênesis, do capítulo 1 até aqui, é a primeira mulher que fala diretamente com Deus e Deus com ela. É a primeira mulher que Deus fala em oração e responde diretamente. Uma escrava, uma estrangeira, uma descartada. Então, se Deus ouviu o grito de uma estrangeira descartada, e ela representava quem? Eu e você. Você está grávida. Você vai ter um filho. E você vai colocar o nome dele de Ismael, porque eu ouvi o grito da sua aflição. Você lembra que eu disse que quem coloca o nome no filho é dono do projeto? Que quem escreve, quem faz, elabora um projeto, não é o projeto que dá nome a quem elaborou, é quem elaborou que dá nome ao projeto. E quem dá nome é o dono, é o projetista. Você pode olhar, vai em Brasília, vai em Belo Horizonte, aonde você for, de quem é essa obra. Você nem fala o nome da obra, fala o nome de quem? De Oscar Niemeyer. Essa obra é dele, esse projeto é dele. Então o que é que aqui está dizendo? Quando Abraão e Sarai descartou o projeto, e Sarai disse: está descartado, eu não quero nem saber, nem nome eu vou dar. Aí Deus disse: quem vai assumir agora sou eu. Coloca o nome de Ismael, porque o projeto é meu. E você volta e eles vão ter que te aceitar. O que um grito de aflição não pode fazer, o que uma oração não é capaz de fazer. Porque orar quando está tudo bem, a gente até chora, mas chora de alegria. Mas no caso de descarte, quando parece humanamente não tem mais jeito, é aqui que a coisa pega. É aqui que tudo diz: não tem mais jeito, está descartado. Mas olha para quem está ao teu lado e diz: me faz um favor, a partir de hoje, me dá um recado a quem não acreditava mais em mim. Quem pensava que eu ia para o Egito, quem pensava que eu ia desistir, diga: dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, porque eu vou voltar. E eu estou voltando para onde Deus me colocou. Eu estou tomando posse de onde Deus me colocou. Volta! Queira ou que não, ela voltou. E Abraão e Sarai teve que engolir e aceitar. Veja que o capítulo 16 termina dizendo que ela teve um filho e Abraão colocou o nome de Ismael, porque Deus já havia assumido o projeto. Então você não é descarte. Bata no peito e diga: eu sou um projeto de Deus. Mesmo que o homem desistiu de mim, o céu ainda me ouve.
Quando me deram os 3 motivos, quando disseram: Bento, esta promessa que Deus fez, que tu vai andar o mundo todo pregando o evangelho, aonde eu habitava, aonde eu morava, quem eu era, é impossível. Primeiro, você é pobre. Segundo, você é preto. Terceiro, é analfabeto. Então tira de cena, desiste. Eu fui pregar na Irlanda, em um congresso. Eu achei lindo, pastor, porque imigração é complicado. Você pode ser deportado. Quando a gente da migração, a primeira vez que eu entrava na Irlanda, ela olhou meu passaporte, olhou para o meu rosto, foi no computador, porque a carta dizia pastor. Ela deu um sorriso. Eu não sei se ela era crente ou não, sei que ela olhou para mim, sorriu e me virou o computador. Era eu pregando. Ela não perguntou nada, só foi pá. Carinho. Me descartaram. Eu hoje ando o mundo todo pregando. Em janeiro abriu as fronteiras. Eu já fui 5 vezes para o exterior e tenho mais quase 20 para voltar. Além de pregar no Brasil, agora eu prego para 30, 40 mil, prego para 2, prego para 3 do mesmo jeito. Aí tem gente que diz: rapaz, eu não entendo, eu não concordo com o que Deus fez. Como assim? Rapaz, tem gente melhor que você e tem gente mais arrumada que você e tem. Então eu não concordo com isso que Deus fez. Eu digo: problema seu, concorde ou não, foi Deus que fez, ponto final. Ele ouve, ele ainda ouve, ela ainda ouve, ela ainda faz. Como você chegou aqui esta manhã? Eu disse que eu não estou pregando para super-heróis. Eu conheço por dentro e por fora, porque eu te fiz. Eu conheço a tua estrutura e sei quem és tu. Esta manhã eu estou aqui falando cara a cara que eu não desisto de você. Estou te tirando do pó e estou te erguendo pelo poder da minha glória, para que saiba que eu não esqueci de você. E falo cara a cara para te renovar e dizer-te que a promessa ainda está de pé. Assim diz o Senhor que te chamou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deixa eu ouvir o grito de quem está no deserto. Deixa eu ouvir o barulho de glória a Deus de quem chegou nesta manhã. Deixa eu ouvir o barulho de adoração. Deixa eu ouvir, é você e Deus. Adora, adora, adora. Um grito de aflição, uma oração de desespero. Um projeto descartado e estrangeiro. E Deus diz: eu vou assumir. Veja aqui, é proposital. O escritor não faz diferença. Eu ouvi. Então a causa não foi ela ser estrangeira, foi a aflição, o grito que saiu. Eu ouvi o grito da sua aflição. Não para de orar, fica de pé, por favor.